Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Agora. Bom dia a todos e a todas. Nesse mês de março amarelo, né? Vocês estão vendo que eu estou de amarelo e o tema não poderia ser diferente: endometriose. O mês de março foi, a nível mundial, estabelecido como um mês de conscientização sobre a endometriose. Portanto, vamos falar dessa afecção que realmente afeta e prejudica a qualidade de vida de um grande número de mulheres. Ok. Março amarelo, mês mundial da conscientização da endometriose. Bem, antes de falar sobre o conceito de endometriose, eu queria falar um pouco sobre essa questão e fazer a relevância de alguns colegas que eu gostaria de citar. Não me sinto um especialista em endometriose. Ao longo desses anos, eu venho catalogando e recebendo pacientes ou com diagnóstico ou diagnosticando endometriose. Mas existem colegas que saíram na frente com respeito a esse tema, como é o caso de Carlos Lino, que hoje escreveu um capítulo do Manual de Endometriose da Federação Brasileira de Ginecologia, que tem um serviço no Hospital Roberto Santo, que é referência para nós. Nós temos o grupo do Hospital da Mulher, não queria citar ninguém especificamente, mas o grupo também acolhe e opera muitas pacientes com endometriose, naqueles casos que se fazem necessários. Gostaria de citar também o Dr. Hugo Maia Filho, que é um profissional que vem trabalhando na pesquisa e utilizando novas drogas com novas formas de aplicação, que é a gestrinona, junto com o miodazin, que é uma ação que tem uma ação anti-inflamatória, com bons resultados. Ainda vamos encontrar mais publicações posteriormente. Temos ainda o grupo de imagem, que eles que nos dão os subsídios exatamente e o diagnóstico, porque hoje, diagnóstico só clínico não vale, nós temos que ter essa complementação. Os que hoje são professores e capacitam tantos profissionais da área de ultrassonografia, o Dr. Kleber Sagas, a doutora Francine Freitas, que estão realmente na frente em termos de ultrassom para endometriose profunda, porque vocês sabem que a imagem é operador dependente. Então, nós precisamos de bons profissionais que possam apoiar outros profissionais no sentido de que possa melhor identificar essas patologias. O conceito é aquele conceito que a gente sabe, todos nós sabemos. É um conceito de que é o epitélio endometrial, glândula, estroma, fora do útero, portanto, num sítio onde ele não deveria estar. Existem muitos conceitos, basta lhe dizer que desde 1860, Rokitansky já falava sobre endometriose e já lançava uma teoria, né? A endometriose seria o quê? A causa da menstruação retrógrada, né? Sairia a menstruação pelo colo do útero, mas também através dessas trompas e criaria implantes à distância, implantes na região pélvica. Também existe a teoria da metaplasia celômica, esse epitélio indiferenciado a nível peritoneal, ele estaria, através das trompas, também lançando novos focos que poderiam correr na corrente circulatória, na corrente linfática, daí também a gente encontrar muitas vezes endometriose em regiões tão distantes, né? A relação que a gente faz desses focos é aquela paciente que diz: durante o período menstrual, doutora, eu sangro, ou durante o período menstrual eu sangro pelo nariz, por exemplo, um foco, quem sabe, nasal. Durante o período menstrual eu sinto uma dor que eu não sinto em nenhuma outra fase quando vou defecar. Uma endometriose, um foco que se implantou numa região já mais intestinal. Aquela que é a transplante direto. É uma paciente que fez uma cirurgia, em determinado momento ela diz: estou sangrando pelo umbigo. Então, às vezes aconteceu uma laparoscopia, implantou um foco, ou na região cicatricial de uma cesárea. E a visão atual é justamente a imunológica, é hormonal, é genética, ambiental. E o perfil da mulher moderna, que realmente ela posterga essa gestação. Portanto, ela está exposta a essas questões menstruais ao longo da vida. Características da endometriose, a gente tem que ter em mente, é multifocal. Quando você encontrar um foco, busca outros também.
vamos investigar. Ela é crônica, cria um processo inflamatório crônico, porque aquilo vai se estabelecendo e cria uma reação inflamatória. É uma doença do período de vida reprodutivo das mulheres. É progressiva, quer dizer, ela invade, ela não é neoplasia, mas ela invade. Não há método de prevenção primária de como eu posso prevenir. Não há como você prevenir. Não há cura para a doença, e se você encontra dentro de mulheres de uma mesma família, muitas vezes é um outro fator que já ajuda também no diagnóstico. Sob o ponto de vista epidemiológico, já vem se constituindo um problema de saúde pública. A gente vê que hoje já existe no Brasil cerca de 6 milhões de mulheres. A Sociedade Brasileira de Endometriose já publicou em 2009. 10 a 15% da população feminina em idade fértil. 50% das mulheres com infertilidade. Quer dizer, nas clínicas de infertilidade, a gente sabe que metade dessas mulheres, muitas vezes, se não foram diagnosticadas, vão ser diagnosticadas. Então, prévio a qualquer tratamento de endometriose, o diagnóstico, afastar, pelo menos, se existe endometriose, é importante. 90% das mulheres com dor pélvica crônica. Então, a gente não pode desprezar a dor pélvica. 1 em cada 10 mulheres na fase reprodutiva teriam endometriose. Gente, é por isso que cada vez mais nos chega aos nossos consultórios pacientes com dor pélvica e que a gente começa a relacionar com endometriose. Estágio 1 da doença é a doença mínima, estágio 2, leve, estágio 3, moderado e grave. Vamos lá. A doença mínima, implante isolado sem aderência significativa. Muitas vezes isso aí é um achado de uma cirurgia. O paciente vai operar por outra coisa e a gente encontra esses foquinhos pequenininhos, ela sem sintomatologia. A doença leve, implantes superficiais, tem menos de 5 centímetros, sem aderências significativas. Doença moderada, múltiplos implantes, aderências peritubárias, periovarianas e evidentes. Então, a gente vê que já tem deformidade, muitas vezes as trompas elas estão presas, elas estão fixas. Estágio 4, doença grave, múltiplos implantes superficiais e profundos, incluindo endometriomas, aderências densas e firmes. A identificação da doença em seu estágio inicial, logicamente, o rápido encaminhamento para a especialização dão atenção básica, melhor prognóstico, melhor resultado terapêutico. Então, o que é que a rede básica vai fazer? Identificar. Quando existe possibilidade, ela já pode encaminhar para exames diagnósticos, mas encaminhar para suas referências. Dentro do CID, nós está dentro do capítulo N80, que tem N80.1 de ovário, de trompa de falópio, de peritônio pélvico, septo retrovaginal e da vagina, intestino e outros tipos de endometriose. Como nós já vimos, pode haver implantes, às vezes, em todo o corpo. E a gente tem que lançar esse alerta vermelho, né? 10 a 15% das mulheres em idade fértil, 55% das brasileiras desconhecem a doença. Daí o Março Amarelo, é conscientização, vai ter passeatas, tem grupos de mulheres que discutem, se apoiam, porque são portadoras da doença, que fazem manifestações públicas no sentido de divulgar essas questões. 7 anos é o tempo entre o primeiro sinal e o diagnóstico. Então, você está vendo que ainda tem sido muito retardado o diagnóstico. E o quadro clínico? É uma dor, que é aquela dor que a paciente refere que começou durante o período menstrual e que ela vem aumentando. Então, no começo eu usava um analgésico simples, passando, mas agora, doutora, nada. E muitas vezes essa paciente está no serviço de emergência mensal, ou durante todos os seus períodos menstruais, ela toma medicação e muitas vezes está no serviço de emergência. Dor na dispareunia profunda, na penetração, na atividade sexual. Você está vendo que incapacita, às vezes, a mulher até a atividade sexual.
Infertilidade. Como nós vemos, 50% das mulheres que estão nas clínicas de infertilidade são diagnosticadas endometriose. E essa dor pélvica é crônica, então ela é uma dor que não passa. Primeiro tem relação com a menstruação, ela piora com a menstruação, mas muitas vezes ela durante todo o mês essa paciente já padece da dor. Eu já recebi algumas pacientes com endometriose grave e realmente ela é incapacitada para o trabalho, incapacitada para a vida. Queixas intestinais e urinárias. Você tem que relacionar essa queixa, geralmente ela aumenta no período menstrual. E existe aquela paciente assintomática, você descobre que ela tem endometriose justamente quando você faz uma outra cirurgia e encontra aqueles focos. E a endometriose e infertilidade, por quê? A própria reação inflamatória é muito potente. Isso cria a falência na implantação, altera o fluido peritoneal, tem um fator mecânico tubário, ou porque essas aderências estejam fixas, a disfunção ovulatória, reduz as taxas de sucesso da fertilização in vitro. E isso realmente é muito desconfortável para as clínicas de infertilidade, que muitas vezes contam com aquela gestação, deu tudo certo, o embrião está perfeito, vamos implantar, e às vezes o sucesso não acontece. Alteração do desenvolvimento embrionário precoce. E essa endometriose na adolescência? Então a gente vê que às vezes ela começa na adolescência. E tem 5 regras aqui básicas para o gerenciamento de adolescentes com dismenorreia e dor pélvica crônica. Nunca subestime a dor. Essa história de que ter dor menstrual é normal, não é bem assim. Vamos parar e resolver essa situação. Sempre considere endometriose como possível causa da dor cíclica severa. É uma dor que é uma dor importante. Obter uma história detalhada precisa, antes de realizar a avaliação clínica, e ultrassonografia pélvica. Então, a gente pega essa paciente, faz uma anamnese, que faz todo o histórico menstrual, desde a menarca, e faz uma ultrassonografia pélvica. Muitas vezes acontece uma surpresa, você encontrar simplesmente um endometrioma de ovário. Tratar e uma simples ultrassom já nos dá esse diagnóstico. Tratar a dor com terapias hormonais, anticoncepcionais orais combinadas ou progestagênios. E analgésicos e medicamentos anti-inflamatórios não hormonais. Então, o que é que a gente pode fazer de imediato por essas pacientes? Muitas vezes suspender a menstruação ou usar um anticonceptivo oral, seja cíclico ou seja o anticonceptivo oral contínuo. Seja anticoncepção estrógeno, progesterona, seja exclusivamente progestágeno. A gente vai falar disso um pouco mais adiante. Plano de frequente visita de acompanhamento para reavaliar a paciente. Pronto, você começou a tomar um anticonceptivo contínuo e de repente começa a pingar, tem muito escape. E com isso vem a cólica. Nesses casos, vamos tentar ver se o cíclico não é melhor. E tem muitas pesquisas que mostram que a diferença em termos da evolução da doença, seja cíclica ou seja contínua, não é tão grande. O diagnóstico, anamnese e exame físico são insuficientes. Então, existe milhares de mulheres, eu acho que eu tenho endometriose. Meu médico me disse que eu acho que tenho endometriose. Vamos tentar evoluir nesse diagnóstico. Outra coisa é acabar com essa cultura que sentir dor e cólica é normal. Todo mundo sentia, então você também sente desde bobagem. E isso faz com que o diagnóstico seja tardio, que a evolução da doença, quando essa cólica realmente se torna muito importante em termos de perturbar a vida diária dessa paciente, então é que se toma uma providência. Desconhecimento da existência de método de imagens específicos. Então, muitos profissionais ainda não indicam ou têm dificuldade. A gente, às vezes, tem dificuldade do perfil de paciente encontrar um serviço
um local dentro da rede que possa atendê-las de forma direcionada, preferenciais nesse diagnóstico. O diagnóstico é através de exames complementares, exames gerais, a gente tem que afastar também outras patologias que podem estar embutido nessa dor, né? E temos dois tipos de métodos, que eles não, que são métodos que eu diria, não, um não invalida o outro, é o que nós tivermos mais a disponibilidade. A ressonância magnética pélvica. Quase todos os municípios têm referência para ressonância magnética pélvica, mas sinalizar a radiologia, o que é que nós estamos buscando? Nós estamos buscando investigação de endometriose. Sinalizar a sintomatologia da paciente para tentar buscar naqueles locais onde a dor é mais evidente para a paciente. E ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Esse ultrassom, eu reputo que para se fazer uma intervenção para uma endometriose mais profunda, mais severa, também seria imprescindível, porque é como se a gente criasse o mapa para que numa possível intervenção, essa paciente, o cirurgião tenha subsídios para que ele possa atender a todas as localizações. E mesmo assim, remover essa localização. E mesmo assim, muitas vezes ele se depara com um quadro que dificulta locais em que ele não esperava que encontrar, e está lá o foco. Em casos com queixas mais específicas, ultrassonografia endoscópica transretal. Isso são exames realmente mais sofisticados e muitas vezes só em centros especializados. A laparoscopia diagnóstica não é mais aceita em centros de referência, com a disponibilidade atual dos métodos de imagem. No passado, se dizia que a laparoscopia era o método ouro para o padrão para diagnóstico. Hoje não. Hoje a laparoscopia, ele pode acontecer quando a gente, geralmente ele vem, antes disso vem as imagens e ele é norteador para o tratamento. Portanto, muito cuidado entre você partir para diagnosticar via laparoscópica. O diagnóstico. Exames complementares, ultrassom transvaginal com preparo intestinal, ressonância magnética pélvica, e lhe diria, eles não são métodos concorrentes, mas são métodos operador dependente. Então, a gente pede que os nossos ultrassonografistas cada vez mais sejam sinalizados pelos ginecologistas para que a solicitação para que se refere, para que ele busque, para que ele possa pesquisar essa área de suspeita que é a endometriose. Exames laboratoriais. Bem, atualmente inúmeras pesquisas para descobrir um marcador não invasivo que detecte a doença. Infelizmente não existe. Pode dar subsídios. O CA-125, a gente diz que quando você está em tratamento e esse CA continua aumentando, é um subsídio para a gente de que alguma coisa não está tão satisfatória. Existem alguns focos que devem estar sangrando, né? O CA-125, a melhor fase para nos dar indicador é durante o período, coleta do sangue durante o período menstrual. Era bom que vocês tivessem essa cautela. E quanto ao tratamento? Olha, gente, tratamento, existe várias formas de tratar, que vai depender da idade da paciente, do desejo ou não mais de engravidar, história gestacional anterior, da intensidade da dor e da extensão dessa endometriose. Mas o tratamento sempre compõe anti-inflamatórios não hormonais, é aquela paciente que, na realidade, ela começa a usar, porque usa analgésico comum, o analgésico comum não passa, aí vai a um médico, ele passa um anti-inflamatório não hormonal, mas o ibuprofeno, por exemplo, tem sido
um anti-inflamatório que tem uma boa ação analgésica. Os anticoncepcionais orais combinados. É um método simples, fácil, acessível. Eu acredito que aquelas pacientes adolescentes que chegam ao serviço com dor, se não for fazer nada, entra com anticonceptivo, conversa com a mãe, porque muitas vezes a mãe acha que essa paciente que não tem vida sexual, que se você introduzir um anticonceptivo, essa paciente vai ficar tentada a iniciar precocemente uma vida sexual. Não, mas é um bom método, de baixa dosagem, contínuo, você vai testando, você pode fazer contínuo, pode fazer com intervalo. Tentar que ela tenha uma boa adaptação, que evite que ela tenha tantos escapes. Progestagênios. O mais utilizado desses progestagênios está disponível também muito fácil na rede, que é o desogestrel de 75 miligramas. Bem, ele tem, geralmente os progestagênios erais, tem maior índice de sangramento de escape. Mas muitas pacientes se adaptam se você manda tomar no mesmo horário. Eu sempre digo, bota o despertador no celular, procura tomar no mesmo horário e vamos testando aquele que melhor se adequa àquela paciente. Acetato de medroxprogesterona, bastante utilizado como anticonceptivo trimestral e que uma ampola intramuscular a cada 3 meses, disponível em a maioria dos centros de saúde, disponível nas farmácias, a custo popular, é trimestral, muitas vezes no início, essa paciente pode ter um pouco de sangramento, de escape, mas o importante é que ela tenha seguimento. Qualquer um desses métodos, a gente tem que recomendar que a paciente retorne, reforçar, no sentido de que vai ter escape, porque ela se sente segura e de repente ela para tudo por insegurança. Às vezes a insegurança é porque ganha muito peso. Bem, vamos ver, utilizar um método, adequar a terapia àquele perfil de paciente, idade da paciente. Bem, foi lançado um progestínico que tem sido amplamente usado hoje dentro da clínica ginecológica, que é o Dianogest de 2 miligramas. O Dianogest foi lançado com o efeito de que é um progestínico potente e para a endometriose. Hoje ele tem beneficiado um grande número de mulheres justamente porque ele é extremamente bem tolerado e tem controlado de forma adequada também a dor dessas pacientes. Às vezes o custo, e houve inicialmente lançado com custo alto, atualmente já existe um custo mais palatável no sentido, mas ainda não está disponível a nível da rede pública. O sistema intrauterino de levonorgestrel, o Mirena. Bem, o Mirena eu posso falar bastante porque eu trabalho com Mirena há mais de 5 anos, já coloquei mais de 4.500 Mirenas em mulheres e muitas foram encaminhadas justamente por cólicas menstruais. E essas pacientes se respondem bem, mas muitas vezes essa perspectiva da utilização como um único método, muitas vezes a gente precisa complementar. Isso já dizia Barramontes, que quando os focos são a distâncias, se a gente monitorar pelo CA 125 estiver aumentando, é porque efetivamente tem algum foquinho à distância que não foi alcançado. Mas a nível da endometriose mais localizada nessa região, é um excelente método. E muitas vezes nós temos utilizado ele junto com outro método. Por exemplo, com o Diagenogest, já tive caso de que a paciente utilizou com gestrinona e tivemos muito bons efeitos porque ele dá aquele start inicial, de que a paciente tem confiança, de que a paciente vai reverter, sentir aquela dor que a perturba profundamente naquele momento. Bem, os análogos do GNRH está disponível na rede do SUS.
todo mundo conhece esses análogos, eles levam à dessensibilização dos receptores, impede a síntese de LH e FSH, bloqueia a produção de estrogênio, disponíveis no SUS. Muitas vezes, para o start inicial de dor intensa, a gente utiliza ele mesmo em pacientes que vão ser submetidas ao tratamento, seja ele um tratamento medicamentoso, mais uma intervenção cirúrgica. Pós-intervenção cirúrgica, essas pacientes entram inicialmente com um bloqueador potente, que no passado só tinha feito muitos efeitos colaterais pela supressão estrogênica rápida, mas que hoje a gente sabe que após um mês a gente pode adicionar alguns estrogênios e para dar maior conforto a essas pacientes de utilizar por um pouquinho mais de tempo. Então, houve a intervenção cirúrgica, você faz ele, ou a paciente tem um útero muito volumoso com adenomiose, você pode fazer uma ampola de um mês e colocar um Mirena, até ele enxuga um pouco até que esse método comece a atuar. Os análogos é o acetato de gozahelina, que temos na rede pública, de 3,6 miligramas ou 10,8, que é feito subcutânea a cada 28 e o 10,8 a cada 90 dias. Devido a esses efeitos colaterais, o que é que a gente tem feito como adicional após um mês? Tibolona, 1,25, estradiol, beta-estradiol de 1 miligrama, adesivo de 50 miligramas, pronto. Agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a gestrinona. A gestrinona foi uma droga que usamos muito pouco. É uma droga que hoje que veio com novas propostas de tratamento. Então, a gestrinona nós usávamos no passado só via oral. Hoje veio já com a proposta de ser utilizada via vaginal, com Pentravan, e tem uma boa absorção. Isso é uma esperança, aquela esperança que, se consolidada através das pesquisas, vai fazer com que a gente possa depois disponibilizar para uma rede, né? Uma rede pública essa doença. É o que eu estava falando, que está havendo uma pesquisa do Dr. Hugo Maia, e fazendo via vaginal, com excelente tolerância. A gente começa com 5 miligramas, posteriormente a gente passa para 2,5 miligramas e complementa o tratamento com miodazin, que é um anti-inflamatório, que faz com que haja maior adesão ao tratamento, portanto, redução mais rápida da dor, e hoje ele diz que já tem havido redução dos focos. Bem, estamos aguardando e esperamos que isso chegue realmente para beneficiar essas mulheres. E existe também, ligado a esses grupos de terapia, algumas terapias não medicamentosas. Hoje a gente sabe, né, que as equipes devem ser sempre diversos profissionais para que eles possam, em conjunto, dar uma melhor qualidade de vida a essas mulheres. E para isso já se tem feito acupuntura, fisioterapias, psicoterapias. Poxa, aceitar dor é muito difícil, não é fácil. E dor física não é fácil. E quanto ao tratamento? Bem, o tratamento pode ser um tratamento medicamentoso, cirúrgico mais medicamentoso, os dois, mas o segmento é sempre clínico. Eu chamo a atenção aquelas pacientes que são muitas vezes operadas, encaminha o cirurgião, detecta, opera, e essa paciente não tem um segmento. Nós temos que estar acoplados juntos em equipe, no sentido de que essa paciente tem um segmento. Ela é operada, ela tem que dar continuidade, as recidivas existem e, portanto, temos que estar sempre vigilantes. Então, ela operou, ela deve continuar com terapia medicamentosa. O conceito de endometriose profunda e filtrativa são lesões com mais de 5 milímetros. Quadro clínico, 30% são assintomáticas.
hiperplasia, a histologia, hiperplasia fibromuscular entremeada de focos endometrióticos, císticos ou hemorrágicos. Endometriose do septo retovaginal é raríssima, mas aqui nós temos aqui uma pequena parte do nódulo visto na laparoscopia. Então, você vai ver as limitações de tudo que é muito mais plano, às vezes está muito aderido. Grande parte do nódulo que não se pode ser visualizado, não só pode ser visualizado pelo exame de imagem. Daí a gente ressaltar a importância do exame de imagem. Aqui são focos de endometriose, olha como é devastador. Às vezes pode invadir a parte intestinal e obstruir. Ter obstrução é grave. Invadir a loja renal e gerar, muitas vezes, a remoção do rim. Endometriose profunda, nós estamos vendo aqui focos nessa região ó, de reto. Tudo aqui esses pontos aqui são todos endometriose. Aqui tem um nódulo retrocervical, fossa parietal. Ligamento uterosacro, torus uterino, retossigmoide. Essa de obstrução de sigmoide é muito grave, não é? Vagina, fundissaco posterior, septo vaginal. Você imagina que esse lesão, o que gera em termos de dor para a paciente? É aquela dor a defecar, é aquela dor à atividade sexual, às vezes chega a dores que ela nem sabe como ela descrever. Ela diz, poxa, eu sinto dor o tempo inteiro, eu me movimento, eu faço atividade física. Portanto, é extremamente limitante. Endometriose profunda, compartimento anterior, bexiga, ligamentos redondos, peritônio vesicouterino. Estamos aí sinalizando essas localizações. Olha, gente, que quadro. Essa paciente tem focos de endometriose em todos esses locais. Você imagina que esses focos, regidos pelo período, pela menstruação, pelo ciclo menstrual hormonal, eles reagem e eles sangram. Isso causa dor, isso causa aderência e causa reação inflamatória. Aqui temos algumas imagens, contornos, posição, mobilidade, serose ovariana, para os adeptos que já estão fazendo curso na área de ultrassom, onde são locais em que a gente já vai buscar na imagem. Endometriose ovariana, os famosos endometriomas. Quando existe o encistamento desse endometrioma, nenhuma medicação só oral, nenhuma terapia medicamentosa, a gente tem que tirar esse foco. Não existe como você ir continuar o tratamento, é claro. Aí a gente já vê, são cistos com finos ecos homogêneos de baixa ecogenicidade, são formas arredondadas, paredes finas. Tem uma área ecogênica periférica, pode estar presente em 40% a 80% dos casos de Doppler. Então, muitas vezes, para a gente confirmar, a gente solicita ultrassom, tá aquilo que não define muita coisa, a gente pede ultrassom com Doppler de ovário. O endometrioma típico é altamente valor preditivo positivo para o diagnóstico de endometriose pelo ultrassom. Aqui é um endometrioma típico, a imagem. Obrigada, doutora Francine, pelas imagens, que ela repassa essas imagens no curso da Calipter. Endometriomas, associação com endometriose profunda, em 50% dos casos. Então, quando a gente encontrar um endometrioma, tirei o endometrioma, resolvi o caso? Não, a gente tem que investigar, porque está, na metade dos casos, associados também implantes em região profunda. Aqui é um kisses ovaries, justamente uma imagem que é sugestiva de endometriose ovariana.
Endometriose profunda e infiltrativa, a gente já falou que muitas vezes, eu acho que a imagem que eu já estou passando de novo, mostrando que muitas vezes é necessário, além na intervenção, antes você ter o mapeamento para que você vá a esses sítios que não são visualizados, muitas vezes pelo laparoscópio. Então, a compartimento anterior, você tem bexiga, ligamento peritônio vesicuterino, algoritmo do exame. Então, muitas vezes a gente, para fazer um exame, olha o que é necessário. Ultrassom de rins e às vezes vias urinárias, muitas vezes pode ter focos a nível renal. Ultrassom de parede abdominal, muitas vezes, como eu falei, existe o transplante direto, pacientes que foram submetidas a cirurgias abdominais ou não, houve a migração de um foco que se incitou em região parede abdominal, ultrassom pélvica, ultrassom de fossas ilíacas tem que ser investigado, estudo do íleo seco, apêndice, estudo sigmoide alto, colo descendente, ultrassom transvaginal com Doppler colorido. Então, o arsenal de exames é enorme. Eu sei das dificuldades que nós possamos estar dentro de uma rede básica terá para ter todo esse arsenal terapêutico, arsenal de imagem à disposição. Mas a gente tem que formar uma corrente, formar uma referência no sentido de que a gente, a nível das nossas localidades, tenhamos centros que possam estabelecer esses diagnósticos. Aqui, só uma imagem. Aqui nós estamos falando sobre como vem a ser o laudo, né? O laudo da análise que vem de um ultrassom para endometriose profunda, vem do rins, bexiga, fossa ilíaca, portanto, todos esses segmentos terão que ser observados. Como eu lhe falei, foi Francine que me apoiou em termos de algumas imagens, e isso aqui é justamente o que a gente espera, tem um médico ginecologista, espera de encontrar dentro de um diagnóstico, dentro da análise que a gente solicita como ultrassom para endometriose profunda. Aqui, mais imagens, vamos passar. Endometriose da parede abdominal, localização mais comum é cicatriz de cesárea, esterectomia, episiotomia, laparoscopia. É justamente pelo implante que aconteceu durante essa cirurgia. É um nódulo sólido com queixas de dor e aumento de volume durante a menstruação. O que nos leva ao diagnóstico o paciente já disse, doutor, é só quando eu menstruo. Já tive há pouco tempo uma paciente que sangrava pelo umbigo. Foi se investigar, é um foco. Mas o médico mais atento, menos atento, diz assim, e que não visualizou o sangue, não, essa paciente não está certa, deve estar com algum problema de saúde mental, para dizer que está sangrando pelo umbigo, né? O implante da parede abdominal pode não estar associado com endometriose pélvica. Região umbilical é essa. E, gente, obrigada. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente, por internet, telefone ou pessoalmente. O Telesaúde pode apoiar você profissional na qualificação da atenção básica, através dos serviços de teleconsultoria. Permite que os profissionais da atenção básica recebam esclarecimentos sobre procedimentos clínicos, ações de saúde, materiais educativos, organização e gestão. A plataforma funciona de duas formas, por texto ou por vídeo. Acesse o nosso site e cadastre-se. Segunda opinião formativa.
Um banco de dados com respostas baseada nas perguntas e respostas das teleconsultorias, construídas com base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas, selecionadas a partir de critério de relevância e pertinência às diretrizes do SUS. Teleeducação. São atividades educacionais que utilizam as ferramentas tecnológicas como meio para apoiar a formação de trabalhadores do SUS de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, através de cursos, módulos educacionais, web-aulas, web-palestras em modalidade à distância. Telediagnóstico. Oferta nacional de telediagnóstico da Bahia com o objetivo de facilitar a realização de exames de eletrocardiograma, ECG, e a disponibilidade de laudos à distância no âmbito da atenção básica. Os resultados dos exames de ECG serão disponibilizados em no máximo 2 horas. Telesaúde BA. Serviço que oferece suporte para soluções da atenção básica e auxilia na decisão clínica do seu dia a dia. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br